Utilidade pública. Voltamos com o nosso convidado especial, Coach Eduardo. Prazer em te receber aqui. Prazer é nosso. A gente tá aqui querendo abraçar ele, tá fugindo. Brincadeira, mas é porque nesse tempo, né, a gente vai falar sobre medo, então eu acho que essa brincadeirinha foi bem propícia para o momento, porque as pessoas elas não querem mais nem chegar perto uma da outra, estão se isolando dentro de casa, e a gente vai falar sobre esse assunto, né? Exatamente. Qual é a tua opinião pessoal? Eu quero saber a tua opinião pessoal a respeito. Acho que a gente falar só sobre a opinião pessoal, acho que hoje o grande problema está sendo isso. E muita pessoa dando opinião pessoal sobre esse assunto, sem ter fundamento de realmente o que se trata da abrangência desse assunto. Não seria um assunto importante se não fosse, se você não visse todos os mercados fechando, os voos sendo cancelados, a economia sendo abalada. Não é momento para cogitação. Se essa é uma conspiração do governo, se é uma conspiração da China contra o governo americano, se é o que for. É um momento de prudência. Então a minha opinião pessoal hoje é que você que está escutando, eu acho que essa é uma das mensagens principais que a gente tentar passar, que como líder, você nesse momento tem a responsabilidade, se você é uma pessoa que tem influência sobre os outros, através da sua atitude, a forma como você encara esse momento agora, fazer com que as pessoas tenham uma... você, com a sua influência, ajudar as pessoas a passar por esse momento de pânico e de ansiedade, em vez de ser mais um cogitador de opiniões. Então, hoje eu não quero ser aqui mais um cogitador de opiniões, porque eu não sou especialista da área, né? Porque eu pesquisei bastante, ouvi bastante especialistas da área, não né, de agora que acontece esse tipo de fenômeno. A gente teve em 1918, 50 milhões de pessoas morreram pela influenza, que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem vários eventos ao longo da história que causam pânico, né? Causa pânico econômico, ou essa questão dessa guerra, vamos dizer assim, bioquímica, né? Que hoje essa é mais perigosa ainda. Então é o momento de a gente entrar na linha do equilíbrio. Tem dois grupos hoje que a gente está conversando aqui no intervalo, que é o grupo do extremismo, que é o pessoal que está, não, isso não tem nada a ver, né? Que isso é coisa que eles estão inventando, é bobeira, né? É golpe! É golpe. Tá bom, beleza, tem esse. E tem um grupo do outro extremo também que, né, meu Deus, e agora? Não saiam de não saio de casa, casa, não faço nada, não, todo extremismo é complicado. Quando se trata de emoção, também o extremo é complicado. Dois princípios da emoção são fundamentais. Na emoção, você não pode expressar demais uma emoção e você não pode reprimir demais uma emoção. Se você for na natureza, a natureza existe por si só por causa do equilíbrio. Toda vez que a natureza entra em desequilíbrio, tem o quê? Desastre. Então, agora é o momento de a pessoa se centralizar. Como que eu vou me centralizar e ter equilíbrio no momento de pânico? E segundo a Bíblia, né, ela fala que se no dia da angústia, se sois fracos, quem que você é? Você é fraco. Porque a angústia, a tribulação e o momento só vem para mostrar quem você tem sido. É verdade. Só vem para mostrar que você já está numa crise. E sabe que tu tocou num assunto muito interessante, porque antes de chegar, nós estávamos conversando eu e a Marcele sobre o estado da igreja, né? Falando sobre fé mesmo. E, na verdade, a igreja mostrou um extrato negativo, porque não tô generalizando, Claro. mas estou falando de uma grande massa que está morrendo de medo. E medo nós não recebemos um espírito de medo, né? A palavra do Senhor diz que o espírito que nos foi dado foi um espírito de coragem, de ousadia, e não um espírito de medo. Então, diante dessas circunstâncias, eu acredito que a igreja ela deveria estar deixando brilhar a sua luz. Usar esse momento justamente para gerar fé. E aí, o extrato que a igreja mostrou é um extrato negativo, de despreparo para o caos. Sim. Na tua opinião, o que tu acha a respeito disso? Eu acho que, na verdade, seria se despertar, não só da igreja e das pessoas, um espanto para o contrário, se as pessoas não tivessem medo. Porque medo é natural do ser humano. Agora, viver ausente do medo é viver acima da média. Viver acima da média, a maioria não está vivendo. Por isso que eu falei, estado de pânico, de momentos como esse, só vai mostrar o que você já tem vivido.
seu estado mental como já está, seu estado espiritual como já está, é de confiança, você já tem a tendência de enxergar aquilo que não está dando certo, aquilo que não funciona. Então, se você já tem isso, você naturalmente vai entrar em pânico, entendeu? Porque nós só entramos em pânico por coisas que nós achamos que vamos perder. Uau. Né? Se eu acho que não vou perder nada, vai ter pânico. Então, você decidiu, tomou a decisão de focar naquilo que você pode controlar. Toda vez que a gente foca naquilo que a gente não pode controlar, a gente tem pânico. A igreja deveria se stand up, né? Se levantar e ter um exemplo, 100%. Essa é uma responsabilidade não só da igreja, uma responsabilidade social de todo mundo agora. E se você é uma líder que tem qualquer influência sobre as pessoas, é uma responsabilidade sua de deixar de pensar um pouco em você e pensar nos demais. Como a minha atitude vai influenciar as demais pessoas? Porque agora, se na hora do problema, da dificuldade, eu não tenho controle, quando que eu vou ter? Nos momentos de bonança todo mundo tem. É verdade. Agora, é uma coisa tão simples, é muito fácil falar, fazer é muito mais difícil. Para você, talvez não tenha essa dificuldade de lidar com isso, com pânico e tudo. Mas para outras pessoas já tem a tendência de ver o lado negativo. De se o lado apavorar de se apavorar com os eventos. Essa é a oportunidade para ver onde está a minha fé. Essa é a oportunidade para ver onde está o meu foco de vida. Essa é a oportunidade para ver o que eu preciso mudar. Porque a crise sempre vai ter um momento de oportunidade para a gente. Porque agora o momento que está acontecendo, a cogitação não é, como eu falei no princípio, se isso é uma questão política, se isso é um jogo econômico ou o que seja. O resultado Algumas disso pessoas já disseram até mesmo que a China quer acabar com uma porcentagem da população, porque é super popular. Exatamente, que com os iluminares que querem acabar com o mundo, né? ou a China que quer acabar com a eleição do Trump. Você mexeu comigo, agora você vai ver. Não importa, esses poderes estão muito mais na visão humana, não na visão divina, muito além do seu poder de ação para mudar isso. O único controle que você tem sobre isso é que o resultado está acontecendo. O vírus é sério. A questão epidêmica é séria, senão a gente não via toda essa repercussão na economia mundial. E eu digo para você que está ouvindo, fique tranquilo que o pior ainda está por vir. Porque se a gente não se prepara para o pior, a gente cria uma ilusão das coisas. As nossas frustrações acontecem porque nós expectamos coisas que não vão acontecer. E eu prefiro criar uma ilusão de uma realidade e aí eu me frustro. As minhas frustrações vêm pelo excesso da expectativa. Vai ficar tudo tranquilo. Aí é romantismo da situação, né? Vai ficar tudo tranquilo, nada vai acontecer, tudo vai estar bem, Deus está no controle, pelo amor de Deus, Senhor Jesus Cristo. E aí acontece o problema, eu me desespero. Não, realmente agora tem 2 waves que vai acontecer. Analisa minha mente uma coisa aqui, por favor. Eu sei que o pior está por vir. E mesmo assim eu tô tranquila. Eu sei que coisas muito piores virão. E eu tô muito tranquila. Mas por quê? Porque eu tô em paz. Porque o melhor para você está por vir. E o melhor para você que está por vir é maior do que o ruim que está por vir. Então nós, com a visão cristã, nós acreditamos que no final de todas as coisas, pode acontecer o que for, a economia vai melhorar um pouco, a guerra vai passar, tudo vai passar. Mas a gente acredita no livro sagrado, que diz que no final das contas, Cristo vai voltar, né? E a gente mais que vencedor. Então, o nosso fim não é aqui. Eu não queria necessariamente só entrar no aspecto bíblico, mas o versículo da Bíblia fala que quando essas coisas acontecerem, erguei a vossa cabeça, porque a redenção está próxima. Essas coisas não acontecem desde agora, 1918, como eu falei, tanto vem acontecendo. É só que a gente vive agora, que a gente acredita na profecia bíblica, que a gente vive num tempo do fim, que é um tempo emprestado que está acontecendo. Agora, o aumento dessas questões de catástrofes, epidemias, estão cada vez mais fortes, como a mulher que está a ponto de dar a luz ao filho. Então a gente sabe que alguma hora o filho vai nascer. Alguma hora vai acontecer. Você pergunta, por que eu estou tranquila? Porque o seu foco está naquilo que é maior do que o medo. Aquilo que controla o medo. Então, nesse momento, as pessoas têm a decisão de o que eu vou me focar. Numa esperança que é maior que a minha
E se eu não tenho uma esperança maior que a minha catástrofe, que o meu problema, como eu posso buscar essa esperança? Existe uma historinha que diz, né, que o bichinho que eu alimento mais é o que mais vai crescer, né? Então, entre a esperança e o medo, eu prefiro, sem dúvida, alimentar a minha esperança e não o medo. Eu acredito que nesse momento, e agora falando em nível mundial, eu acredito que a mídia, principalmente, porque é uma coisa que eu estava conversando com pessoas, a mídia, ela é sensacionalista, isso a gente não tem, porque eles precisam vender jornal, eles precisam ter matéria, eles precisam falar sobre o assunto. Automaticamente, o governo ele vai ter que se mover em direção ao que é notícia. Então vai ter que tomar uma medida preventiva. Então, e isso, não, mas eles estão se movendo. Ai meu Deus, agora fechou. Que é uma medida preventiva, eu não estou dizendo que não estou de acordo, eu estou de acordo porque vai chegar uma hora que talvez eu tenha que parar tudo para poder parar o vírus, né? Mas automaticamente, quem não tem entendimento nenhum sobre nada, só pensa, meu Deus, tá ruim mesmo, que agora fechou as escolas. Meu Deus, agora mesmo acho que vai morrer todo mundo porque agora fechou tudo, não tem mais trabalho, não tem mais nada, então a coisa tá feia. Então eu acredito que essa mídia que é... Eu não sei como chamar ela, na verdade, mas é... Tem uma certa manipulação também. Muita manipulação, né? Traz muito pânico. Então, assim, hoje a gente tem que buscar realmente entender, porque tu estava falando, eu não sei se a gente falou ao vivo ou falou antes, de muitas, acho que falou ao vivo, de muitas notícias que a gente não sabe nem se são fidedignas, não sabe nem de onde vem, não sabe nem se são verdadeiras. E eu posso... tranquilamente pegar uma informação da minha própria cabeça para botar num blog, para estourar meu blog, para dizer que é uma informação que eu ouvi de um médico, enfim. Então, eu acho que esse é o problema, que pessoas estão buscando muitas informações de muitos lugares, não sabe de onde vem e está gerando muito pânico, porque está alimentando medo e não a esperança. Exatamente. Acho que o foco que a gente teria que trazer para as pessoas que estão ouvindo hoje é o foco de como eu lido com tudo isso. Como eu lido com o momento de incerteza, de dúvida, de ansiedade, de pânico. Porque se tem uma coisa que eu entendo é passar por pânico. Por mais de 20 anos eu tive ataque de pânico. Né? Então, passar pânico, eu acho que passei tanto na minha vida que esse momento de pânico não me dá tanto pânico. Então, por quê? Eu acho que a gente precisa aprender as lições que a vida traz pra gente. Né? Esse é um momento também de oportunidade de você se reciclar. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quão prudente eu estou sendo com a minha vida? Né? O que eu preciso mudar em mim? Então, em vez de eu olhar para o externo, para aquilo que eu não posso controlar, eu preciso olhar para mim agora. Eu preciso olhar para aquilo que não está funcionando na minha vida. Eu preciso olhar para aquilo que eu posso fazer pelo outro também. Então, a gente não está pensando... A gente tem a tendência, num momento de sobrevivência, pensar só na gente e tentar sobreviver. Mas, claro, é muito fácil falar isso quando eu não tenho parentes ao meu redor passando pelo problema, quando não tenho... tudo depende do contexto que a pessoa está vivendo. Então, esse contexto que a pessoa está vivendo vai diferenciar como a pessoa também vai reagir em relação a isso. Né? Agora, uma coisa importante lembrar, quando se trata de qualquer processo de mudança, quando eu me torno reativo ao problema, literalmente da perspectiva assim, biológica, emocional, quando eu me torno reativo, eu estou produzindo mais do meu passado. Então, por quê? Se eu estou reagindo contra aquilo, eu estou resistindo contra aquilo, existe uma reação emocional de que me retrata o passado novamente. Eu vou produzir mais dessa realidade. Como, por exemplo, né, você está vendo a notícia. Você está ali 4, 5, 10 vezes por dia vendo sobre medo. Ansiedade, aquela coisa, deixa eu ver mais sobre isso, como se você tivesse algum controle se você fosse ver mais. Então, eu estou reagindo em relação àquilo o tempo todo. O que eu vou produzir? Mais daquilo que eu estou me focando o tempo todo, mais dessa emoção, mais desse problema, mais dessa dificuldade. Para mudar isso, eu preciso ser maior do que o meu ambiente, eu tenho que ser maior do que a minha circunstância. E eu te pergunto, se eu estou reagindo, e ao reagir, a emoção só me trata daquilo que eu já tenho. Eu estou sendo escravo desse loop, né? Desse ciclo o tempo todo. Então, para mudar, eu tenho que ser maior do que esse ambiente, maior do que a circunstância. E como que eu faço isso? Como que né? Como que a pessoa faz isso se ela é escrava desse loop o tempo todo? Ela precisa desse vício emocional para estar nessa circunstância.
Agora, primeiro a pessoa tem que estar consciente disso que está acontecendo. Né? Se ela fica nessa reação o tempo todo, ela vai estar consciente e não vai saber exatamente o que ela vai fazer para poder passar por tudo isso. Então, a repetição desse pensar, sentir todo o tempo, faz com que a pessoa desenvolva um hábito de ser assim. Tu falou uma coisa interessante a respeito de o vício emocional, né? Parece que ela tem que sentir isso para se sentir até viva, né? Exatamente. Que é o vício emocional. Exatamente. E aí, por fim, fica num ciclo vicioso que não sai dali, né? Não sai. E isso é muito sério, porque no final das contas a gente está falando de um assunto muito sério agora, e ela acaba gerando pânico em outras pessoas também, não é? Exatamente, sem dúvida. Porque literalmente aperta um botão na pessoa de um sinal, né, que você tem realmente no cérebro, que a gente pensa que só tem antena na antena parabólica, né? A nossa mente é cheia de antena, os nossos neurônios são cheios de antena. Então você fica captando tudo que está no ambiente. Quando seu foco está nesse medo, na ansiedade, de tudo que está acontecendo, você literalmente capta esses sinais para você. E aí você fica apertando o botão da ansiedade, do medo o tempo todo. Aí eu te pergunto, se você está focando nisso todo o tempo, o que você vai trazer? A boca fala o quê? O coração está cheio. Então se você só vem pelos seus olhos, pelo que você ouve, pelo que você fala, só fala do medo e da ansiedade, você vai ter mais disso. Então a dica que eu dou para quem está ouvindo, cheque no máximo 1 ou 2 vezes no dia o que está acontecendo. Para você ter um update, no máximo. Cheque 1 ou 2 vezes para saber o que está acontecendo. Porque o seu vizinho vai te informar, sua mãe, seu pai, seu tio, alguém vai te informar. Você já vai ter informação dos outros anyway, de qualquer forma. Então, mas de você, intencionalmente, busca no máximo 1 ou 2 informações por dia. Um ouvinte fez uma pergunta. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como podemos pegar essa situação e extrair algo bom que traga crescimento e paz? Tudo coopera, assim, eu tenho mas eu tenho um certo receio de usar texto fora do contexto, né? Mas entendendo o que ela perguntou, como trazer isso, como trazer lição para isso, é isso? Trazer uma lição para esse momento de crescimento e paz. Todo momento de crise sempre é oportunidade de crescimento. Eu te pergunto, quando você cresceu mais? Em momentos de crise, com certeza. No momento de bonança, nós só usufruímos. A gente regozija daquilo que tem, Exatamente. do que está vivendo. Mas depois da tempestade vem a bonança, certo? Mas se você não passa pela tempestade, vai vir outra tempestade semelhante e você vai sofrer mais. Ou do mesmo nível a um nível maior. Então, toda crise, todo problema é uma oportunidade que apresenta a mim mesmo algo que já está em mim. Não existe nada no externo. Por que o seu mundo está diferente do meu mundo, do mundo dela, no mundo da pessoa que está ouvindo agora com medo? Qual faz a diferença? Se é o mesmo mundo, se é o mesmo acontecimento, se é a mesma crise, se é a mesma epidemia do mundo, se é o mesmo vírus, o que faz ser diferente? Essa é que a gente tem que se perguntar. Então, o que está me abalando agora? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado se eu estou aproveitando a ocasião. Claro que isso é muito complicado falar, que isso não é a situação de todo mundo, mas aproveitando o momento do pânico, dizendo eu estou em pânico assim por causa do vírus, do corona, né? A pessoa já está em pânico, ela já vive em pânico, já vive em crise. Mas ela usa como desculpa para... Exatamente. Não, para ceder a isso, né? Para poder entrar em pânico de vez. Exatamente. E outra coisa, se você for ver na sua vida pessoal, já tiveram vários momentos de crise. E você está aqui agora já superou muitos deles. Você está aqui sentado, eu estou aqui sentado, eu já superei um monte de momentos de crise. A pergunta dor e crescimento não faz ninguém crescer. É as lições que eu aprendo durante a dor e o crescimento que me faz crescer. Porque a pessoa pode continuar passando por dor e sofrimento e não crescer. Não tem crescimento nenhum. Né? Não tem crescimento nenhum. Então a mensagem que acho que a gente precisa deixar para as pessoas claras é literalmente como que eu posso ter mais paz e tranquilidade em meio à tempestade. Porque se os eventos externos, por mais que sejam claros e evidentes que são complicados, a gente está vivendo em momentos difíceis, eu preciso
tentar encontrar equilíbrio emocional, essa inteligência emocional e espiritual, para que nenhuma circunstância ao redor me permita estar nela por muito tempo. Uau. Eu posso estar nela por 90 segundos, por 1 minuto, me apavorei, 5 minutos, 10, ou o que seja. Mas eu permanecer nesse ciclo vicioso de emoção, eu sou escravo de mim mesmo o tempo todo. Uau! Entendeu? Eu estou nessa emoção o tempo todo. Então estou alto e baixo dependendo do que acontece ao meu redor. Agora crise econômica, estou em crise. Agora é crise... Na verdade, o que tu falou foi muito, muito pontual, porque na verdade a pessoa está vivendo em pânico e ela se apropria das situações ao redor para explodir com o pânico de vez, para poder entrar em pânico de verdade, mas na verdade já está tudo dentro, né? Já tá tudo dentro. Não ela só existe está nada usando as coisas externas para poder entrar em pânico real. Já. E tu me faz lembrar de algumas coisas, de algumas situações que eu e a Marcela, a gente estava conversando antes, porque tem pessoas que estão dentro disso o dia inteiro, então gerando pânico nas outras pessoas. Mas agora tu me fez abrir a visão para uma outra coisa. O pânico dela não é do coronavírus. Não. Preste atenção nisso. Muitas vezes você está aí entrando em pânico, mas talvez é algo que já estava dentro de você e precisa ser tratado. Exatamente. Não é o coronavírus que está te deixando em pânico, é algo que só está externando que já estava lá, né? Exatamente. Porque assim, um princípio, se eu pudesse tentar explicar rapidamente, para ficar claro, qualquer princípio de mudança, principalmente quando se trata de mudança de emoção. Se eu sou reativo à emoção, e as emoções, na essência, são um record, ou seja, são uma gravação do passado, toda emoção ela está gravada no cérebro com uma memória do passado, não é do presente. Qualquer emoção, angústia, depressão, ansiedade, medo, fobia, pânico, ela tem que ter uma assinatura neurológica na sua mente gravada por um evento, uma coisa, algo que você modelou, alguma experiência traumática, algo que você viu, uma filosofia que você adquiriu para a vida, ela tem que estar gravada na sua mente. Então ela é uma gravação do passado. Então toda emoção é uma gravação do passado. Se toda emoção é uma gravação do passado e o fator principal da minha vida é dirigido não pelos meus pensamentos, mas pelas minhas emoções, eu te pergunto, eu vivo mais no passado ou mais no presente? Mais no passado. Mais no passado. Porque se as emoções são um fator primário de como a minha vida é dirigida, ela é dirigida só pelas emoções, e não pelos meus pensamentos conscientes e presentes do momento. Você fez morada lá, né? Literalmente, ela vive no passado. Então, se eu vivo mais no passado, coisas do meu presente que refletem a esse passado, eu sou escravo de quem? Do meu próprio corpo. Sabe por quê? Porque no momento que a minha mente é dirigida por essas emoções constantes do passado, ele começa a ser um hábito, porque isso é tão automático. Quando começa a ser um hábito, quem responde não é mais a mente, quem responde é o corpo. E agora a mente inconsciente passa a ser o seu corpo. Meu papai. E seu corpo, por isso que a Bíblia fala, não seja escravo de quem? Do corpo. Agora é o corpo que está dirigindo toda a mente. Então, quando eu reajo com medo, com ansiedade, a reação é biológica de uma assinatura emocional que ao longo do tempo foi repetida durante muito tempo, que ela só precisa de um evento externo para ser acionada. E aí quem dirige? O corpo. Se eu estou sendo dirigido só pelo corpo, pelas minhas emoções, e eu estou no estado de medo, de ansiedade, eu estou fora da minha racionalidade. Fora da minha racionalidade, eu sou reativo, eu sou agressivo. Aí você vê tudo que está acontecendo hoje. As pessoas na loucura no mercado querendo se agredir uma a outra, aquele pânico, uma coisa que não faz nem sentido, né? Porque elas estão, o corpo dela que está vivendo, não é a mente dela. Pessoas conscientes, por isso que a Bíblia não fala que aqueles que prestam culto a Deus tem que ter um culto o quê? Racional. Não é emocional. Por euforia emocional, você é escravo das emoções. Quem manda é o seu corpo. E quem é a cabeça? Cristo. Ou seja, ele quer pegar a cabeça dele e colocar aqui, porque a sua cabeça não tem controle. Né? Porque seu corpo está controlando tudo. Você está sendo escravo das suas próprias emoções. Então, quando o corpo sabe tão automático... Nós precisamos tanto da mente de Cristo, né? Que já nos foi dada. Exatamente. Só não está muitas vezes fazendo uso. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo agora. Em tempos de medo. Bom, a mensagem que eu deixo para você que está ouvindo agora
é o momento de refletir do que aquilo que é realmente importante na sua vida. Aquilo que realmente tem valor na sua vida agora. A primeira coisa é você parar para pensar de que você não tem controle nenhum do que está acontecendo no mundo. Você não tem controle nenhum das pessoas. Você não tem controle nenhum do governo. Você não tem controle nenhum dessa conspiração, que talvez seja verdade ou não seja verdade. O único controle que você tem é da decisão de, apesar de tudo que está acontecendo, dizer, eu vou viver no estado, diz em inglês, um beautiful state, um estado de beleza emocional, de beleza espiritual, que não importa o que acontecer, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou me deixar ser atingido, porque eu acredito que tem um Deus superior, maior de tudo, que governa todas as coisas. Então é o momento de agora de ver a sua pequenez. Existe uma frase que eu ouvi a semana que me ajudou a refletir sobre isso. Quando em inglês eu não consigo tentar traduzir para ver se faz sentido em português. Vamos lá. Mas basicamente é quando você olha para a grandeza da montanha, você entende a sua pequenez diante da grandeza da montanha, você começa a entender o que é grandeza. Ou seja, essa montanha, vamos substituir ela por Deus, ou algo maior, a sua fé, né? A fé em Deus. Se você olha para essa fé em Deus, que é uma montanha maior, e deixa de olhar para as circunstâncias que estão ao redor, a grandeza começa a acontecer. Porque você, em vez de estar olhando para as circunstâncias, olha para essa montanha maior que é Deus, que vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. Então tira o foco do que não está funcionando, do que não está dando certo, do que não vai dar certo, do que está tendo problema, como vai ficar, a menos que você não tenha esperança e fé e esperança que se vê não é esperança, então se apega em coisas que você não pode ver. Porque a pessoa só tem medo quando ela se apega em coisas que ela quer ver e não consegue ver. E fé é acreditar em coisas que você não vê e não precisa ver e não precisa de evidência. Você só acredita. Então, acredite que primeiramente Deus tem um plano maior para a sua vida e que isso vai passar. E se a crise passa daqui a 2 semanas? Exatamente. E aí? O que você fez? Perdeu todo... Não tenho nada de controle sobre isso. Perdeu o tempo que estava perdendo. Então é um momento de autoavaliação, de reflexão sobre aquilo que realmente importa na sua vida, sobre aquilo realmente que você precisa mudar, que eu preciso mudar. Todos nós temos áreas que temos desafios. E é o momento de decidir a não participar da crise. A crise vem, mas cabe a você participar dela ou não. Eu decidi não participar dela. Eu também. Então é uma decisão. Você quer participar da crise? Participe. Você vai sofrer de medo, de ansiedade, de pânico. Ao não passar por ela, não quer dizer que eu não estou propenso a ter os resultados da crise. Mas eu decido não participar de todo esse pânico e ansiedade que a crise me traz. É uma questão de decisão. Eu decidi não participar emocionalmente dessa crise. Exatamente. Eu estou fora dela. Exatamente. Não quer, como tu já acabou de dizer, não quer dizer que eu não posso ser atingido por ela, mas emocionalmente eu estou fora. Exato. Muito obrigada. Tu sempre Mas, olha, traz muitas coisas maravilhosas, Amém. né? Abre a nossa visão, traz muito conteúdo. Muito obrigada mesmo. Sempre Deus te abençoe. Amém. E estamos juntos. Estamos juntos. Sabe que a gente é abusado, né? Quando tu diz, pode contar comigo, a gente diz, Então, estamos vamos contando. Muito Amém. obrigada. Obrigada Então, pela nada. tua presença, Sempre, tá? sempre, Deus sempre. abençoe. Amém. A gente volta já, daqui a pouquinho.